Bem, gente, estou aqui para fazer a revisão da nossa AG de História do segundo ano do ensino médio do Colégio Cientista. E antes de mais nada, eu quero só enfatizar o nosso conteúdo programático, que vai do capítulo 47 ao capítulo 51, que é o assunto sobre a história do Brasil, a República Velha, ok? Então, primeiramente, eu vou aqui enfatizar aqui algumas coisas importantes sobre a questão da Primeira Guerra. Vamos ser bem objetivo em relação a isso. E eu queria destacar que, primeiramente, você tem que entender que faz parte das causas da Primeira Guerra Mundial o imperialismo praticado pelas potências no século XIX. Então, que é o assunto que a gente também cobrou no nosso provão. Então, fica bem claro que essas rivalidades elas se intensificaram pela busca de matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. Isso foi criando tensões na Europa porque eles estavam dividindo o quê? A África e a Ásia. Então é uma das principais causas, a ponto desse conflito se tornar total e mundial, tá certo? Envolvendo população civil, pessoas do campo, pessoas da cidade. E em virtude dessa rivalidade, desse revanchismo que passou a acontecer, é formada as famosas tríplices. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a própria Itália. E a outra, que vai tentar combater essa tríplice, que é a famosa Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Tá certo? Outra coisa importante também que você precisa saber é que a causa imediata da Primeira Guerra Mundial é o assassinato no dia 28 de junho de 1914 do herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinando, tá certo? E aí envolve aquilo que nós comentamos em sala de aula, que é o pan-eslavismo. Então a defesa dos povos russos, tá certo? E aí isso desencadeou o famoso conflito mundial, tá certo? A Primeira Guerra Mundial. Outra coisa importante também que nós podemos destacar é justamente as fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase nós conhecemos como Guerra de Movimentos. A segunda fase nós conhecemos como Guerra de Trincheiras, que foi aquele momento em que a guerra não teve muitos avanços, muita gente morreu por causa da umidade, a certa falta de acesso, a demora do acesso de entrega de alimentação, esses pormenores. E outra coisa também, que é a terceira fase, que ela é decisiva, que foi a entrada dos Estados Unidos da América, com receio de perder seus empréstimos às nações que estavam perdendo a guerra, já que a Alemanha estava liderando esta guerra, tá certo? E a saída da Rússia no ano de 1917, que entra no nosso assunto também da prova, que é a Revolução Socialista liderada por Lenin. Porque Lenin, na Revolução de Outubro e Novembro, é ele que consegue retirar o Império Russo da guerra. Então, uma guerra de proporções imperialistas e a Rússia estava lá, tá certo? Governada por czares, e aí depois com o Lenin é desfeito isso e é implantado o socialismo soviético. Ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e implementa um pacote econômico chamado de NEP, a nova política econômica, na qual se dá o direito de instituir na União Soviética empresas de pequeno e médio porte, que futuramente foram estatizadas, uma parte pelo Lenin e outra pelo Stalin. E falando de Stalin, Stalin vai assumir o governo depois da morte do Lenin, vence as eleições em relação ao Trotsky, e é interessante que os dois tinham formas diferentes, divergentes de implantação do socialismo. Enquanto que Stalin queria que o socialismo se fixasse na União Soviética, amadurecesse na União Soviética, que isso vai se dar a partir dos planos quinquenais, certo? Para depois espalhar pelo mundo aí, claro, a princípio pelo leste europeu. Trotsky não, Trotsky acreditava que a revolução deveria ser permanente, que deveria avançar logo pelo leste europeu. Quem vence? Stalin, ok? Pois bem, e aí pra gente entrar logo no outro assunto que a gente trabalhou, que a gente assistiu o filminho Canudos, né? A Guerra de Canudos, que é justamente a República Velha. Mas a princípio sobre a República Velha eu queria destacar umas coisas importantes, que é justamente o nascimento da República no 15 de novembro de 1889. 15 de novembro de 1889. Então, Marechal Deodoro da Fonseca é convencido às vésperas desta revolução, né, dessa grande revolução, que na verdade foi um golpe de Estado,
ok? O nascimento da República no Brasil, já que quem governava no Brasil era Dom Pedro II. E aí Marechal Deodoro da Fonseca é convencido às vésperas, proclama a República, governa provisoriamente e se torna o primeiro presidente da República, ok? E aí o Marechal Deodoro da Fonseca, as suas primeiras providências que ele toma para com o Brasil é justamente a instituição do federalismo. Outra coisa importante também é a separação das competências entre o Estado e a Igreja. A título de exemplo, nós temos a certidão de nascimento, tá certo? A certidão de casamento e o atestado de óbito. Ele promove também a grande naturalização, certo? E outra coisa importante também é a criação dos símbolos nacionais, tá certo? Então, e sobre os símbolos nacionais é interessante você saber que é a substituição da bandeira monárquica para a atual bandeira que nós utilizamos. E nós temos como destaque, tá certo? Já que as cores são semelhantes às cores de Portugal na bandeira monárquica, é justamente a frase que ela carrega uma filosofia positivista, tá certo? Do Auguste Comte. E lá na nossa bandeira nós temos a ordem e progresso. Então, o próprio Comte dizia que o amor era o princípio de tudo. O amor ele tinha que estar como princípio, certo? A ordem por base, tá certo? E o progresso por fim. E aí é interessante você saber disso porque o Marechal Deodoro da Fonseca, justamente com o Benjamin Constant, que é o ministro de guerra, então ele adequa a filosofia positivista para tentar trazer o progresso para o Brasil, porque era tido como arcaico a monarquia, tá certo? A monarquia foi taxada como arcaica, tradicionalista, tá certo? Mas não esqueça uma coisa, os personagens da monarquia estarão na República, tá certo? Latifundiário, elitista, vai estar do mesmo jeito, tá certo? Mas o diferencial que nós temos no início da República é que os dois primeiros presidentes são militares. Então vai haver uma rígida disciplina. Tá certo? A título de exemplo, na Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, aprovada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele dizia que, é interessante que ele dizia uma coisa, que se o presidente, o chefe de Estado que ocupa o executivo, não governasse um ano completo, deveria haver novas eleições. E ele não governou um ano. Resultado, o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, tá certo? Não se candidatou às novas eleições e se tornou, certo? O presidente da República à força. Apelidinho dele, Marechal de Ferro. Tá certo? Então, a nossa Constituição, tá certo? De 1891, ela divide os poderes em executivo, legislativo, judiciário, o voto direto, garantido aos brasileiros maiores de 21 anos, não poderia votar nem religiosos, nem soldados, nem mendigos, nem analfabetos. Então, é um período em que o voto é aberto, prevalece o voto de cabresto, tá certo? Vícios eleitorais, politicamente está dividido entre coronelismo, política dos governadores, política do café com leite, eu quero que você reforce isso muito bem. E as revoltas que acontecem regionais, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, tá certo? E a Revolta da Chibata. Então, esses movimentos acontecem de contestação à República, a recém-nascida República. É muito parecido com o início da monarquia que nós estudamos, em que Dom Pedro I só governa 9 anos e Marechal Deodoro da Fonseca só governa 9 meses. Ok? E claro, depois do Floriano Peixoto, vem o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, até o último, que é 1930, Washington Luiz. E aí, vícios eleitorais, coronelismo, voto de cabresto, defunto votava, tá certo? Então, não existia nenhuma moralidade eleitoral, tá certo? Convênio de Taubaté, que os presidentes eram obrigados a contrair empréstimos lá fora para comprar o excedente do café. Então, a economia voltada e baseada na estrutura cafeeira, monocultura, agroexportadora. Então, tudo isso faz parte do nosso assunto. Então, eu vou finalizar aqui e desejando sorte para vocês na prova. E, no fim das contas, chupa essa manga, viu, galera? Valeu!